Bom, pessoal, dando sequência, então, vamos para a parte 2 da prova. Uma prova muito extensa, com bastante conteúdos e coisas que vocês ainda não viram. Então, é importante a gente dar algumas instruções, orientações a vocês. Seguindo, então. Vamos lá. Para responder as questões seguintes, eu tenho que saber diferenciar o que é fato, o que é opinião e o que é argumento. Inclusive, foi uma atividade que fizemos nas últimas aulas em que estivemos juntos na escola. Fato: algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível. Fato é um acontecimento, é o real, tá? É uma informação real. Ela é denotativa. O que quer ser denotativa? Ser real, com seu significado próprio. Impessoalidade significa não dou minha opinião. Então, se eu estou relatando um fato, o jornalista relata um fato. Então, o jornalista ele tem que relatar o que aconteceu sem colocar a opinião dele. Ele é impessoal. Opinião, maneira de ver, de pensar, de julgar. Hipótese, presunção. Ideia não verificada ou sem fundamento. Sem provas é fonte. Sem provas, fonte. Olha, o que é uma opinião? É quando eu falo sobre um determinado acontecimento. Eu posso falar generalizando, ou seja, tornando geral. Eu posso ter um posicionamento explícito. O que é explícito? Claro. Mas eu também posso falar, gente, sem prova concreta e sem uma estratégia argumentativa. Então, opinião. O que é uma opinião? A maneira de ver e de pensar, de julgar. É quando eu coloco o que eu penso sobre isso, sobre um acontecimento que é um fato. E o que vem a ser argumento? Argumento é uma opinião fundamentada. É aquilo que eu utilizo para justificar a minha opinião sobre um determinado fato. Então, não esqueçam, são três coisas interligadas, porém, cada uma tem o seu objetivo, tá? Então, fato, o acontecimento, a opinião, o que eu penso sobre ele, e argumento é a minha justificativa sobre o que eu penso que é a opinião. E esse argumento, gente, é uma opinião fundamentada, com provas ou com estratégias argumentativas. Ou seja, o argumento eu utilizo para convencer você de que o que eu estou falando realmente é o correto, é o certo. Então, eu utilizo de várias estratégias, fatos, dados, informações, contextualizações, posicionamento implícito, ou seja, nas entrelinhas, análise de informações, enfim. Argumento é tudo aquilo que eu vou utilizar para provar que a minha opinião está correta sobre um determinado fato. E se eu tenho provas concretas, se eu tenho análise, isso faz com que você tenha, isso faz com que tenha o poder persuasivo. O que é persuasivo? De convencimento. Convenço você que a minha ideia é a verdadeira, tá? Então, as três questões seguintes estão baseadas neste conteúdo. Vamos lá, seguindo. Então, tem o texto aí, é um artigo, tá? Do Vinícius Karasinski. Como os videogames viciam o seu cérebro? Então, vamos lá. Leiam o texto no mínimo 3 vezes, lembrando, a primeira é de conhecimento, a segunda interpretação, a terceira de compreensão. A partir da terceira, eu vou ter, então, a compreensão das coisas e vou começar a fazer link com algo que eu já vi. Tá? O meu cérebro automaticamente ele começa a pensar em situações que eu já vivi. Então, vamos lá. A questão 6 diz assim: em relação aos benefícios dos jogos eletrônicos, o autor utiliza o argumento de que essa questão é simplesmente para saber se vocês conseguem diferenciar fato, opinião e argumento. Por isso, ele pede que vocês encontrem qual alternativa que tem o argumento. Se vocês não conseguirem entender o que é argumento, volta um pouquinho o vídeo e vejam a minha explicação.
citação anterior. Então, argumento. Para eu saber o que é argumentar, eu preciso definir fato, o que acontece, o que aconteceu. Opinião, o que eu penso sobre esse acontecimento. E argumento é o meu posicionamento, minha justificativa sobre o que eu penso desse acontecimento. Então, leiam atentamente as alternativas para descobrir a alternativa correta. Seguindo em frente, eu só quero pontuar para vocês, então, argumento. Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, argumento válido. Meio usado para persuadir, persuadir é convencer, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir, tá? É interessante a gente ter bem clareza das coisas, tá? Por conta até da responsabilidade que vocês estão tendo, assim como nós professores, na realização dessas atividades em casa e sozinha. O grau de autonomia, podem pesquisar também na internet, outras fontes, tá? Esse aqui é um vídeo só para ajudá-los. Seguindo, questão 7. Identifica-se uma marca asseverativa afirmativa em. Eu tenho certeza que essa palavra asseverativa vai confundir a cabeça de vocês. Então, vamos lá. O que vem a ser a isso? Né? Asseverativo, gente. Afirmativo. Aquilo que se pode afirmar ou declarar com certeza. Confirmativo, ou seja, procure abaixo uma marca, ou seja, uma frase, um item aí que ela é asseverativa, afirmativa, ou seja, com muita clareza e com muita certeza, tá? Ele confirma algo certeiro, com certeza, tá? Então, precisa ler bem, sempre voltando na premissa. Fato, opinião e argumento, tá? Precisa, nessa questão 7, esse argumento asseverativo, ou seja, ele fez uma declaração com muita certeza. Precisa observar bem. 8. Segundo o neurologista Jude Willis, aqui vocês vão ter um argumento de autoridade. Ó. Quando eu começo assim, ó, segundo a neurologista. A neurologista, eu já sei que é uma autoridade no campo da medicina, tá? Então, neurologista que estuda o cérebro. Eu vou voltar para vocês aqui, olha. Lá na página 16 do caderno do aluno, da apostila de vocês, argumento de autoridade, citação de fontes especialista no assunto. Neste caso aí, vocês terão que encontrar qual é a fala, qual é o argumento desta neurologista. Qual é o argumento dela, segundo a neurologista Jude Williams? Argumento de autoridade. Em qual alternativa a gente pode encontrar um argumento de autoridade? Pessoal, muita atenção nesses itens, hein? Lembra daquelas dicas da sala de aula quando fizemos a atividade em separar fato e opinião no cartaz. Seguindo, então vamos seguir para a questão 9. Temos aí, ó, leia o texto e responda a questão 9. Questão 9, gente, é um anúncio publicitário. Neste anúncio, nós temos aí a linguagem mista. O que é a linguagem mista mesmo? Lá da parte 1, do vídeo 1, eu tenho aí a parte linguagem mista, é a junção de imagens e texto mostrando uma mensagem. Nós temos aí, então, essa campanha, um anúncio publicitário com linguagem mista. Você nunca será livre se escolher usar drogas. E percebam bem o da palavra droga, agarrando a jovem. As palavras livre e escolher foram usadas para causar uma sensação de quê? Prestem bem atenção. Livre e escolher
São duas palavras que vocês terão que interpretar e observar bem a imagem da palavra drogas agarrando a menina, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nesse pedaço. Para causar uma sensação. Esse para, gente, é a ideia de finalidade. É uma preposição que indica finalidade. Então, por quê? Para causar o quê? Que sensação é essa? Precisa prestar bem atenção nesse trechinho e ligar a palavra livre e escolher. Tá? O enunciado da questão ele deve ser muito bem lida após o texto. Eu preciso interpretar. Não façam ao contrário. Tem gente que lê a questão para ir ao texto. Eu aconselho sempre ler bem o texto, grifar se for o caso, observar tudo, no caso desse texto com linguagem mista. Depois vai para o enunciado, leia o enunciado, procurem as palavras que vocês não conhecem, procurem entender qual que é a função dela naquele contexto, ou seja, naquela situação, para depois procurar a alternativa correta, ok? E agora ficamos por aqui, eu vou para o vídeo 3. Paramos então na questão 9. Bye, bye!